Meu nome é Paulo Cogos e eu quero conversar com vocês a respeito de algumas medidas que nós temos que tomar. Eu li o livro Stealth War, do general Robert Spalding, a respeito de como o Partido Comunista Chinês empreende uma guerra irrestrita contra o Ocidente. Então, diante desses fatos, eu proponho um pacote de leis para proteger a soberania da terra de Santa Cruz contra o Partido Comunista Chinês. São leis duras, mas que precisam ser tomadas e nós temos que ter em mente que nós estamos em guerra. Então, é necessário leis marciais. Afinal, são leis para vencer a guerra. Eu chamaria essas leis de pacote Cogos. Eu não acho que elas seriam aprovadas, mas é preciso incutir essas ideias. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse pacote Cogos seria composto pelas seguintes leis. Primeira, a criminalização da quarentena e dos lockdowns. Eles devem ser proibidos pelas ferramentas que nós temos. Vocês podem considerar a quarentena e o lockdown como sendo inconstitucionais. Mas o fato é que é um crime dos piores que existem, um crime demoníaco, uma violação completa e aviltante das nossas liberdades mais caras, dos nossos direitos mais basilares. Deve ser encarado como um crime de guerra, como um crime contra a humanidade e como alta traição contra a pátria. De forma tal que eu proponho que a pena para quarentena e lockdown seja a pena de morte. Então, doravante, fica proibido para qualquer juiz, senador, futuros presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, a desgraça toda, fica proibido decretar quarentena e lockdown, sob pena de morte. Isso é muito importante, porque a mera possibilidade de haver quarentena faz com que o horizonte de planejamento dos investidores se encurte. Os economistas, investidores, empresários vão começar a pensar no curto prazo. Porque a cada X anos, 4, 5, 6 anos, surge alguma pandemia. Se para cada vez que surge uma porcaria de um vírusinho, nós decretarmos quarentena e lockdown, ninguém mais vai fazer nada, ninguém mais vai trabalhar. Todo mundo que for investir vai pensar somente dentro desse curto ciclo e depois vai querer colher os frutos dos investimentos. Ninguém vai fazer investimentos de longo prazo, que são aquilo que faz a economia crescer. Vocês entenderam o problema? Vai ter uma depredação do capital, uma economia voltada para o consumo, não para a expansão da sua produção. Com isso nós vamos perder investimentos privados em infraestrutura, em alta tecnologia, em transporte, em redes ferroviárias, em defesa. Nós vamos viver para plantar couve, colher couve, acabou. Além disso, a possibilidade de quarentena e lockdown incentiva os nossos inimigos a produzir armas biológicas. Porque eles vão pensar, basta criar uma arma biológica mequetrefe que seja, e nós conseguiremos travar a economia do país. Mas, se a quarentena e lockdown for proibido por lei, nós estamos imunes. Joga a arma biológica que for, nós não vamos parar nossa economia, nós vamos revidar de outras formas. E aí que entra a minha segunda lei. A lei da dissuasão estratégica. O governo federal hoje gasta com um monte de porcaria que não serve para nada. Educação, saúde, transporte, pagar a dívida do FMI, dos globalistas, cancela tudo isso. Saúde e educação são importantes? Claro que são, mas todos esses setores, a iniciativa privada tem que fazer isso. E vamos triplicar os gastos com defesa nacional. Eu diria até que a guerra convencional, blindados, infantaria, isso tudo pode ser provido por empresas privadas de defesa, milícias. Então deixa o povo se armar. Vamos já começar a instaurar uma certa política de separatismo militar, porque uma nação fundamentada em milícias armadas vai ser livre, tanto externamente quanto internamente. A função do governo federal, por enquanto, seria, portanto, a dissuasão nuclear estratégica. Eu digo que nós temos que cortar todos os outros gastos e focar em defesa, principalmente no que tange a dissuasão estratégica, nuclear. Nós temos que ter mísseis balísticos intercontinentais termonucleares. Temos que ter uma força de submarinos nucleares para poder ter capacidade de revide. Temos que ter uma força aérea decente, meios de transportar material nuclear para o território inimigo. Temos que ter bombardeiros invisíveis ao radar. Temos que ter caças stealth de quinta geração. E o exército brasileiro precisa adquirir meios de artilharia antiaérea de longo alcance. Hoje nós mal temos médio alcance. Tudo isso vai inibir um ataque inimigo. Além disso, nós temos que ser capazes de atuar no amplo espectro da guerra. Nós temos que adquirir capacidade de guerra cibernética, guerra química e biológica e também uma agência de espionagem respeitável. A ABIN hoje, infelizmente, não goza de respeito internacional.
Nós temos que ter uma agência de inteligência, de contra-inteligência respeitável e que faça o seu serviço. E, repito, montes de mísseis nucleares, montes de meios de dispensar esses mísseis nucleares do inimigo, submarinos, aviões, plataformas de armas. Mas lota disso aí. E comunistinha que vier encher a paciência, aí nós podemos lidar com eles através de helicópteros. Vocês entenderam, né? I need a Pinochet. Terceira lei do pacote COGOS, a lei anti-China. Nós precisamos proteger a nossa economia e a nossa cultura contra os constantes ataques do Partido Comunista Chinês que visam solapar os nossos pilares culturais, econômicos e de direito para acabar com a civilização ocidental. Esse pacote anti-China proibiria políticas contrárias às normas do direito ocidental, como, por exemplo, a censura, esse maldito marco civil da internet. Também liberaria a economia, incluiria um pacote de total liberalização da economia, cortes massivos de impostos, desregulação, fim de lei trabalhista, regulaçõezinhas ambientais, regulação para abrir empresa, esse monte de lixo, burocracia, para facilitar a vida do empresário. E, finalmente, a capacidade do governo de empreender uma guerra econômica contra a China de forma tal que, em parceria com a livre iniciativa, nós possamos tornar a nossa economia e a nossa cadeia de suprimentos independente da China. Eu não concordo com o que o Japão está fazendo, por exemplo. Em parte, o Japão está agindo de forma estrategicamente correta ao tirar as suas empresas da China, isso eu acho maravilhoso, mas a maneira como ele está fazendo eu discordo, que é o subsídio às empresas que saírem da China. Por que eu não concordo com subsídios? Porque isso é mais um gasto do governo e isso abre margem para apadrinhamento, para cupincha. As empresas amiguinhas do governo vão receber o subsídio. Isso é corporativismo, isso distorce o capital. Então eu sou contra subsídios. Mas eu sou a favor do governo facilitar ao máximo a vida do empresário, reduzindo os custos de capital para que nós possamos empreender aqui de forma independente da China, ao mesmo tempo em que o governo deve tirar a China daqui. Hoje, o Partido Comunista Chinês está tomando posse dos nossos recursos estratégicos, mineração, transporte, ferrovia, alta tecnologia, defesa, petroquímica. São setores de extrema relevância que podem ser usados contra nós numa guerra. Nós precisamos conseguir a independência nesses setores. Eu não estou falando aqui de autossuficiência, pura e simplesmente. Nós podemos, sim, ter parceria e divisão de trabalho com países amigos, com o Ocidente. Então eu não estou aqui negando a importância do comércio internacional. Porém, não podemos deixar o inimigo controlar esses recursos. Afinal, leiam o livro do Robert Spalding. Não existe um verdadeiro empresariado na China. Eles são todos funcionários do Partido Comunista Chinês. Da mesma forma que você não pode chamar a empresa alemã De Romag de iniciativa privada, porque a De Romag era pau-mandado do Terceiro Reich. Eles faziam triagem de judeus e contribuíram com o terrível Holocausto. Não pensem que isso acabou. Se a China controlar as informações, os recursos estratégicos, a mídia, eles vão controlar a tua vida. E nós temos que agir. Ou seja, arrancar essas empresinhas pau-mandado da China daqui do Brasil é uma questão de segurança nacional. Kogo, você está defendendo a estatização? Num primeiro momento é melhor. É melhor que o Estado tome de volta esses recursos dos empresários chineses e depois privatize através de leilão, vendendo a empresários brasileiros ou de países amigos, porque a iniciativa privada é muito superior em gerir esses recursos. Eu também quero acabar com as autarquias, quero acabar com as estatais, quero privatizar a Petrobras, quero privatizar tudo, mas não para a China. Nós temos que vigiar essas questões de segurança nacional. Então, essas são as principais leis que eu proponho. Além disso, eu também proponho uma quarta lei, que seria uma espécie de lava-jato do bem. Nós sabemos que a Operação Lava Jato, no final das contas, prendeu um monte de sonegador, que não merecia ser preso, acabou com a nossa privacidade financeira, foi uma desgraça, serviu para dar palanque para esse traidor, desgraçado, socialista, desarmamentista, que era o Sérgio Moro. Então, essa Lava Jato aí eu sou contra. Mas nós temos que criar uma Lava Jato do bem para investigar todos os canalhas, traidores, que receberam dinheiro da China para propagar mentiras. Todos aqueles que receberam dinheiro da China
para protocolar impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que está defendendo a nossa liberdade. Todos aqueles que receberam dinheiro da China para ficar espalhando terror, falsas notícias, para falar mal da hidroxicloroquina, um remédio que tem 98% de sucesso no tratamento do coronavírus chinês e que quase não tem efeitos colaterais, a não ser que você use continuamente por 5 anos. Enfim, muitos prefeitos, muitos jornalistas, muitos juízes, muitos falsos especialistas receberam dinheiro da China para tentar desestabilizar a nação política, cultural e economicamente. Esses sujeitos têm que ser investigados e têm que ser condenados à pena capital. Isso é alta traição. Então essas são as 4 leis que eu proponho. A proibição das quarentenas, o foco em dissuasão estratégica, nós temos que ter um arsenal nuclear. A lei anti-China, liberdade econômica, proibição de políticas que violem os pilares da civilização ocidental e guerra econômica. E, finalmente, a investigação, captura, prisão e execução dos traidores da pátria vendidos para a China. Ou vocês fazem isso, ou vocês são também traidores e cúmplices.